Olá, sou terapeuta e conhecido como Otton de Paula. O tema do nosso vídeo de hoje é a felicidade e prosperidade dominando a sua dopamina. O que todas essas pessoas e artistas têm em comum? O vício em dopamina. A dopamina é produzida dentro do nosso cérebro e nos motiva a ação, e não podemos nos livrar dela, mas podemos dominá-la. Antes de te ensinar como se proteger do vício em dopamina, é preciso que saiba de algo muito importante para que tenha realmente motivação para ser feliz e próspero de fato. Por muito tempo, eu e você, nossos pais, fomos bombardeados com conceitos de pessoas que realmente a gente admirava e amava. Me refiro às propagandas feitas pelas pessoas lindas, simpáticas, divertidas e famosas, como esses que vimos há pouco. Vou dar alguns exemplos. Matthew Perry, do seriado Friends. O ator tinha um patrimônio líquido de cerca de 120 milhões de dólares, aproximadamente uns 604 milhões de reais. Quem pagou esse salário dele? Foi você e eu e nossos pais. Pois quando nós estávamos relaxados na frente da TV assistindo o seriado, na hora do comercial estávamos em modo alfa, vulneráveis para receber sugestões que moldaram o nosso consumo no dia a dia. É com o dinheiro dos comerciais que são pagos os cachês dos artistas. E é com o dinheiro das nossas compras que as empresas pagam os comerciais e propagandas, e isso está envolvido muito dinheiro. O ator mais amado de Friends sofreu com o vício em drogas. Gastou 45 milhões de dólares só para ficar sóbrio e por fim sucumbiu. O ator revelou em entrevista a People em 2022 que seu vício em opioides quase o levou à morte. Devido ao uso excessivo de drogas, o cólon do ator, o intestino, estourou, deixando-o em coma durante 2 semanas. Matthew ficou no hospital por mais de 5 meses e foi submetido a 14 cirurgias de estomacais, além de usar uma bolsa de colostomia por quase 9 meses. Imagina o sofrimento, né? Ele admitiu ter ido para a reabilitação 15 vezes, na esperança de se livrar do vício em drogas e bebidas. Ele disse em seu livro: "Eu tomava 55 remédio opioide por dia. Pesava 58 quilos. Estava em Friends e ele estava atuando em Friends, sendo assistido por mais de 30 milhões de pessoas. O que o matou? Matthew tinha jogado uma partida de cerca de 2 horas de paintball, parecido um jogo com tênis, isso durante a manhã, horas antes dele morrer. O ator chegou em casa e então pediu que seu assistente pessoal realizasse uma tarefa. Quando o assistente voltou à casa, 2 horas depois, encontrou o ator inconsciente mergulhado dentro de uma banheira de hidromassagem e ligou para a emergência. Uma fonte da polícia disse ao jornal Los Angeles Times que não foram encontradas drogas no local, mas foram encontrados medicamentos controlados como opioides na casa. Então um exame de toxicologia será feito e a primeira impressão é que ele se entregou definitivamente. Isso leva a crer que Matthew estava levando a sério sua luta contra o vício em drogas, mas ele perdeu a guerra contra o seu vício em dopamina. Fique até o final do vídeo e você vai entender o que eu quero dizer. Vamos aprender algo muito valioso com esses exemplos. É isso que Matthew queria dizer ao escrever seu livro autobiográfico. Ele queria alertá-lo para não cair na armadilha terrível que ele caiu e não pôde mais escapar. Portanto, note o contrassenso. Ele tinha tudo que nós seres humanos comuns sonhamos. Recentemente ele estava rodeado de cuidados com um serviçal particular. Parecia ter tido um dia perfeito, se divertindo com um dos seus jogos preferidos e depois tomando um banho relaxante numa banheira de hidromassagem e o que mais ele queria na vida? Ele queria ter mais felicidade e estava buscando isso desesperadamente. Isso é algo que você pode ter facilmente, sem a necessidade de ser rico e famoso. O quê? A felicidade. Estou falando da felicidade. Vamos ver outro exemplo muito semelhante. Whitney Houston.
Em 1982, ela teve o nome incluído no Guinness Book of Records como a artista feminina de maior sucesso de todos os tempos, por ter vendido mais de 140 milhões de cópias de um dos seus álbuns. Ela também morreu subitamente numa banheira de hidromassagem no quarto de hotel em Beverly Hills, à véspera da cerimônia de um Grammy, um evento que reúne muitas estrelas da música antes da entrega dos famosos prêmios musicais. No dia anterior à sua morte, ela ficou acordada até tarde e bebeu muito álcool, bebidas alcoólicas. Houston era usuária regular de Xanax, medicamento que tomava para controlar a ansiedade. Apesar dos seus esforços para se reabilitar do consumo de bebidas e de drogas eventuais, Houston, com o tempo, perdeu a incrível afinação que tinha em sua voz e, principalmente, perdeu o carisma que demonstrava ao seu público. Ela nunca recuperou a voz que a fez brilhar, mesmo fazendo uso de xaropes antialérgicos, e nem recuperou a sobriedade de uma vida feliz e próspera. Em maio de 2011, ela foi novamente submetida a um tratamento de desintoxicação. Apenas um ano depois, ela sucumbiu, após ter uma vida atribulada, para dizer o mínimo. Robbie Williams fez uma geração inteira rir e chorar com ele. Mas, em certo momento da carreira, ele não conseguia mais atuar sem drogas. Esse foi o resultado do seu vício, disseram seus amigos pessoais. Não há dúvida de que as drogas e o álcool destruíram o cérebro brilhante, gradualmente, de Robbie Williams. Como muitos outros atores e comediantes que nos fizeram tanto rir, ele se foi prematuramente um tanto distante da felicidade que parecia propagar. Vamos a outro exemplo. O ator do filme Avatar, Sam, revelou numa entrevista seu antigo e terrível vício em bebidas alcoólicas que quase destruiu a sua carreira e o seu casamento. Isso mesmo, quase destruiu a sua vida pessoal. Outro exemplo interessante é o ator Terry Crews. Esse ator famoso de Hollywood, atualmente com 52 anos, o artista que costumava falar tudo o que pensa, resolveu expor sua vida íntima e falou sobre nada menos do que seu enorme vício em pornografia que estava destruindo a sua vida. Ele disse: "A pornografia bagunçou demais a minha vida." Outro exemplo, Lucas Lima, o ex-marido de Sandy, da dupla Sandy Júnior, revelou que luta contra o vício em videogames há anos. Diz que é compulsivo e que tem costume de ficar horas jogando, mas que tenta diminuir o ritmo. Esse é um vício muito comum em todo o mundo, o vício em videogame. Vamos a outro problema, vício em medicamentos. O vício de Prince. Prince, antes da fatalidade, também teve um problema com analgésicos opioides, que se tornou tão grave que os seus amigos íntimos contataram um médico especializado no tratamento de dependências pouco antes da sua morte, mas não foi o suficiente. Assim como Matthew, da série Friends, esse medicamento lhe tirou a vida. Falando em medicamento, vamos ao próximo exemplo. O vício em Propofol ganhou infâmia generalizada na cultura pop como a droga que matou o rei do pop, Michael Jackson. Essa droga é administrada por anestesistas antes da cirurgia. Michael era viciado em diversão. Não é por menos que ele tinha um parque de diversões no quintal de casa. Mas a felicidade parecia fugir dele. Vamos a um outro exemplo. Outras vezes, a pessoa cai em si um pouco tarde demais, mas antes tarde do que nunca. Após uma vida envolvido com os vícios, recentemente, Charlie Sheen, um ator mundialmente conhecido, principalmente pelo seu papel na série Dois Homens e Meio, o astro comentou recentemente seu segundo ano longe daquilo que lhe atormentou por grande parte da sua vida. O quê? O vício em álcool e também nas drogas. Vamos a outro exemplo. Outras pessoas acham que estão no caminho certo, mesmo vendo suas vidas desmoronarem diante dos seus olhos, como parece ser o caso de Johnny Depp, o pirata do Caribe. Sua ex-esposa disse que o uso excessivo de drogas o levou a explosões descontroladas, durante as quais ele se transformou numa pessoa violenta, agindo como um monstro. Sem empatia, tendo seu bom senso prejudicado por drogas e álcool,
Atualmente ele parece estar na fase de negação do seu problema, preso em um ciclo de farra e diversão à procura da felicidade. Sua ex-esposa o classifica como um viciado incorrigível. Todo vício se torna uma espécie de doença, pois perturba o ciclo natural da dopamina no cérebro, causando uma desarmonia desastrosa. Como eu disse, não só os vícios em drogas, mas isso tem cura. O que essas pessoas, os artistas, têm em comum é o vício em dopamina. A dopamina pode ser boa ou ruim, tudo depende se você domou o processo ou se o processo da dopamina te domou. Escuta essa. A dopamina é ruim hoje porque algumas das maiores mentes da história da humanidade dedicaram a vida deles para descobrir como usar a dopamina para ganhar dinheiro em cima de você. Agora mesmo, são várias mentes tentando descobrir como elas podem lhe dar mais dopamina por meio dos seus produtos. Procuram descobrir como elas podem hackear o seu cérebro para que você volte a eles de novo e de novo para consumir seus produtos e ter mais dopamina. O problema com isso é que você nunca fica satisfeito, nunca fica saciado com esses produtos. O objetivo deles é a sua atenção. Todas as empresas, neste exato momento, estão lutando para chamar a sua atenção para seus produtos. O nosso sistema funciona assim. Nós não podemos mudá-lo. Nossa atenção é a coisa mais valiosa do momento. Vale mais do que ouro, vale mais do que petróleo. E muitos dos livros mais vendidos no mundo são sobre como atrair pessoas e como fazer as pessoas voltarem de novo para os seus produtos, e tudo isso é feito liberando dopamina no cérebro das pessoas. Por que você acha que o Facebook tem um botão de like? Por que você acha que o videogame tem um ranking de classificação? E por que os refrigerantes têm estimulantes ao excesso e também muito açúcar? Por que você acha que o nome Coca-Cola são abreviações de duas drogas extremamente potentes e viciantes? Não é por acaso. Pesquise na história da origem desse refrigerante aqui mesmo no YouTube. Isso tudo foi feito porque milhões de dólares foram gastos em testes até que eles conseguissem finalmente descobrir que vai liberar mais dopamina no seu cérebro. Isso é o que vai te viciar e voltar a comprar novamente. A cada dia que passa, esses produtos vão evoluindo para que mais e mais dopamina seja liberada quando você consumir o produto e para que nós não tenhamos outra opção além de voltar de novo, como ratos de um laboratório que é viciado em dopamina, fica disposto a sofrer e até morrer pela bendita dopamina. Talvez você diga, eu não sou viciado em nada. Mas eu te digo, nós temos máquinas caça-níqueis semelhantes a um cassino dentro do nosso próprio bolso, o celular. Um celular é como um buraco numa fechadura. Por ele a gente pode olhar o que está acontecendo atrás da porta e as pessoas podem ver, através do buraco da fechadura, o que nós estamos fazendo. O mesmo buraco da fechadura, o celular. Além disso, nós temos o tabaco na comida, tem nicotina no ar que você respira, existe droga viciante em refrigerantes, existe serviço de streaming com imagens excitantes ao excesso, existe metafetamina em alguns medicamentos. O mais intrigante é que o seu cérebro gosta tanto de dopamina que ele é capaz de fazer você passar por dor, imenso sofrimento, traumas, degeneração da sua vida para acessar aquela tão viciante sensação que a dopamina causa. O nosso desejo por dopamina é tão forte e tão intenso que o nosso cérebro está disposto a sabotar todas as áreas da nossa vida em busca dela. Você vê isso de maneira mais extrema quando os viciados em drogas, como é o caso da maioria dos artistas que viam as imagens, destroem tudo para apenas terem descargas cada vez maiores de dopamina, combinando com as drogas ilícitas. Eles eram pessoas más? Não. Eles tinham uma doença curável, mas deixaram a vida inteira desmoronar por causa do anseio desmedido por dopamina. Como disse, não acho que nós estamos imunes a esse efeito destrutivo do ciclo da dopamina. Se esse for o caso,
Estamos dispostos a perder a confiança que a gente tem em nós mesmos? Estamos dispostos a quebrar promessas que nós fizemos a nós mesmos apenas para conseguir ficar mais meia hora no videogame ou assistindo televisão? Podemos até deixar um relacionamento maravilhoso de lado por causa do vício terrível em pornografia, ou deixar o sonho da gente de lado para ficar um pouco mais nas redes sociais. A questão também envolve o nosso precioso tempo, pois o nosso tempo ali perdido é extremamente valioso e importante para o nosso crescimento pessoal. Imagine se você pegasse todas as horas que você já desperdiçou com essas coisas, indo atrás de dopamina, e usasse essas horas para realizar alguma coisa significativa. Talvez para realizar um sonho seu, para fazer uma coisa incrível. Se você tivesse feito isso anos atrás, como poderia estar melhor sua vida hoje? Sabe por que sua vida não é do jeito que você sonhou? Porque, igual aos ratos viciados de laboratório, a gente quer dopamina. Corremos o tempo todo atrás daquela bendita dopamina. Primeiro, você precisa entender um pouco como a dopamina funciona, para depois saber como usar a dopamina a seu favor. Então tire todas as distrações que estão aí e fica comigo até o final do vídeo, porque eu preciso de 100% da sua atenção para conseguir que você entenda o verdadeiro benefício que isso vai trazer para a sua vida. Vamos falar um pouco sobre a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para várias partes do nosso corpo e do nosso cérebro. A substância é conhecida como um dos hormônios da felicidade e, quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Poderíamos até mesmo dizer que os exemplos dos artistas citados há pouco é que eles se tornaram viciados em alegria e na euforia, ao invés de usufruírem a real felicidade. Você vai entender isso. A dopamina é um mensageiro. Ela simplesmente envia informações para o seu cérebro e também envia informações para outras partes do corpo de maneira muito simples. Encare a dopamina como um maestro musical, coordenando uma grande orquestra. É ela quem liga e desliga, aumenta e diminui a atividade de parte do nosso cérebro. E tudo isso determina se você age ou não age, se você faz ou não faz, e com que intensidade você faz algo. O nosso cérebro sempre envia recompensas quando a gente faz atividades que ele acha que vão aumentar as chances de você sobreviver ou de ter mais felicidade. Por isso vamos comer comidas gordurosas ou muito doces, pois quando fazemos isso, a dopamina é liberada em quantidades muito grandes que nos dão satisfação e prazer. Porque o cérebro pensa que quanto mais calorias a gente coloca dentro do nosso corpo, nós temos mais possibilidade de sobreviver, de ser mais felizes. E mais recompensa ele dá por consumir mais calorias. Essa recompensa é a dopamina. Nós também recebemos recompensas do nosso cérebro quando fazemos algumas atividades. Por exemplo, quando nós fazemos sexo. O sexo é necessário para a nossa espécie sobreviver e para ter um relacionamento feliz. O seu cérebro recompensa você quando você vence outra pessoa numa competição. Sim, por isso algumas pessoas são tão competitivas, porque quando vencem, elas recebem dopamina, e isso pode viciar também. Só que a dopamina é muito mais do que eu falei até agora. E não se esqueça de dar o seu like. No próximo vídeo, vou te contar um segredo sobre a dopamina, e nós vamos usar esse segredo para usar a dopamina a nosso favor. Por favor, se inscreva no nosso canal para que você receba o nosso vídeo assim que ele for postado. E dê o seu like. Um abraço e até a próxima.